Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto para o 24º domingo do tempo comum. Mateus capítulo 18, versos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse toda a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Amém. Irmã, irmão, estamos na leitura sequencial do Evangelho de Mateus, acompanhando nesses domingos alguns ensinos que Jesus dirige aos apóstolos. Nós tivemos um encontro dramático de Jesus com os apóstolos, em que Jesus anunciou sua paixão pela primeira vez, já anunciou pela segunda vez, e Jesus não foi compreendido, na verdade não foi acolhido. Eles não aceitaram o anúncio que Jesus fez da sua identidade de Messias, que daria sua vida pela salvação do mundo. Pedro repreendeu Jesus e Jesus repreendeu Pedro de uma forma severa, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, você não pensa as coisas de Deus, mas pensa como os homens. Nós estamos ainda naquele clima de um choque, uma relação tensa em que Jesus dirige uma correção muito severa a Pedro. No domingo passado vimos como corrigir as 3 vezes, em particular a sós contigo, na presença de 2 ou 3 testemunhas, ou diante da igreja. Isso é como corrigir. Pedro agora pergunta a Jesus como corrigir 3 vezes. Mas e perdoar, Jesus? Como perdoar? Quantas vezes perdoar? Essa pergunta sempre vem ao coração nosso, exatamente porque nós não entendemos muito bem de perdão. Porque se tem um tema que não cabe
toda a teologia da graça, do perdão, é o tema dos cálculos. O que não cabe na lógica da cruz é uma calculadora, é uma forma de tabular o que eu já fiz, o que o outro não fez, o que o outro fez de errado, o que eu fiz de certo. Jesus é abordado por Pedro nesta pergunta: quantas vezes, Senhor, devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Já que falamos em calculadora, daria 490 vezes. Uma porção boa. Mas a questão é da existência humana. Nós vivemos um drama, alguns países estão criando uma coisa que chamam de Ministério da Solidão. Japão, Inglaterra, porque os governos começam a perceber que as pessoas estão cada vez menos habilitadas para a convivência social. O problema do drama humano, de lidar com essa existência, de conviver com as ambiguidades e fragilidades dessa existência, o problema é que nós criamos uma sociedade que facilmente nós podemos não perdoar e nos isolar. É ou perdoa ou se isola. Ou perdão ou solidão. O perdão é uma abertura para retomar as conexões perdidas. A solidão, ela é uma enfermidade porque ela pode ser resultado de uma incapacidade nossa para as conexões, os vínculos sociais, grupos, famílias, igreja, realidade do mundo. A desconexão dos vínculos é que gera em nós, homens e mulheres, não habilitados para o perdão. E encontramos a solidão como remédio. A felicidade, nas pesquisas da ciência que trabalha a existência humana com os elementos que mais caracterizam os temas da realização humana, da satisfação em viver, do gostar de viver, do gosto de viver nesse país, nesse povo, nessa realidade. Os estudos apontam que felicidade está intimamente vinculada à coesão social, coesão de vínculo. A felicidade é proporcional à solidez dos vínculos. Estou falando isso por causa do tema do perdão, que é o 5º pedido da oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus conta a parábola do rei que resolve acertar as contas com os que lhe devem. Um lhe deve uma enorme fortuna e o rei chama-o. E o rei impõe uma severa sentença. Toma esse empregado com a família, com os filhos, com tudo que possui, se apropria dele como escravo até que pague toda a dívida. E ele, o empregado, cai aos pés do patrão, prostrado, suplica: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. A dívida, a enorme fortuna. A dívida desse empregado corresponde à dívida nossa do pecado, e nós não damos conta de pagar essa conta. Na verdade, não tem como pagar. Ou acolhemos a graça que nos oferece o perdão, ou a gente vai ser infeliz eternamente, porque o pecado é uma realidade que nós não damos conta de pagar. O pecado é esta realidade que nos faz cair prostrado, dizendo ao Senhor somente isso: compaixão, não tenho condições de pagar. O empregado recebe esta sentença de compaixão, sai e encontra um companheiro que lhe devia apenas
100 moedas. E ele toma aquele companheiro, agarra-o, sufoca-o e diz: paga o que me deves. O companheiro também cai aos seus pés, suplica: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Os outros companheiros ficaram indignados e fizeram uma denúncia ao patrão. O patrão mandou chamar esse empregado, prendeu-o e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Perdoar é exercitar a compaixão. Jesus usa um tema do mercado, do comércio, da lógica do ambiente jurídico comercial, a limpidez da lógica do pacto comercial, do contrato comercial, que é um raciocínio bem rigoroso de ambas as partes, para ser garantido que a dívida seja paga ou as consequências virão. Jesus usa esse raciocínio do ambiente do comércio para aplicar no ambiente da graça e da convivência humana. E Jesus diz: é assim que meu Pai fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Perdoar, irmã, irmão, é uma experiência que a gente só consegue oferecer para quem nos ofende se nós tivermos consciência de nossa fraqueza e acolhemos o perdão que Ele nos oferece. Quando você tem dificuldade de perdoar alguém que te ofendeu, você não tem que ficar rezando e brigando com você para dar conta de perdoar. Você precisa ficar mais diante da cruz e dizer: ajuda-me, Senhor, descobrir o quão grande é a graça, o amor com que o Senhor me ama e me perdoa. Só a partir da contemplação, da acolhida dessa graça que é perdão, que a gente vai fluir naturalmente o perdão para os outros. Então, não fique brigando, chorando, se culpando porque não dá conta de perdoar. Vá estudar e trabalhar o tema da graça. Vá passar algumas horas diante da cruz, que o perdão brotará e desaguará em rios de vida nova nos seus vínculos, nas suas relações. Perdão é primeiro acolhida, daquilo que se acolhe, se derrama. Bom domingo, boa semana de muito perdão e graça para você.